E nós vamos conversar com o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Wagner Romão. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia aos ouvintes. Wagner, a partir de hoje, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva começa a participar de uma bateria de reuniões em Brasília com aliados e também com pessoas importantes ali do Congresso Nacional para definir de uma vez a questão da PEC da transição, né, que vai rebatizar o Auxílio Brasil de Bolsa Família e também garantir a continuidade do pagamento dos R$ 600 aos beneficiários ao longo do ano que vem. Como que você tem visto essas negociações, Wagner? E, de certa forma, como que elas acabam refletindo também o cenário político que o governo eleito vai ter daqui para frente, principalmente ali a partir quando tomar posse em janeiro, Wagner? Glauco, elas antecipam exatamente esse momento da posse do presidente Lula, quando ele vai ter, enfim, os poderes para poder avançar no programa, né, que foi discutido na campanha e que foi acertado, né, com os partidos, com as forças políticas que aderiram também no segundo turno à candidatura Lula. O que a gente está vendo é uma grande queda de braço, na minha visão, né? A gente tem um bloco de poder que se constituiu no contexto do governo Bolsonaro. Parte desse bloco tem mais possibilidade de caminhar para se tornar também base de apoio ao presidente Lula, mas existe uma porção considerável desse bloco que vai ficar na oposição, ou pelo menos vai fazer muito barulho e vai criar dificuldades para o governo Lula nesse primeiro momento, né? O que nós estamos vendo é uma tentativa, claro, né, de que da transição, seja do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin, da presidenta Gleisi, né, da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, enfim, de todo esse campo político que está sustentando o governo de transição, de tentar alargar os espaços, alargar as possibilidades para poder implementar aquilo que foi prometido, aquilo que foi apontado, né, na campanha, a permanência do Auxílio Brasil, agora voltando a ser a Bolsa Família, né? As outras políticas, como a política importantíssima, que é a política de valorização real do salário mínimo, né? E a farmácia popular e tantas outras, a necessidade que nós temos no campo da saúde de avançar com relação às vacinas, né? O que nós temos é que o atual governo deixou muito pouco espaço orçamentário e está se tentando exatamente aprovar essa PEC para que a gente possa ter, no ano que vem, um mínimo, né, de condições de fazer com que as promessas que foram feitas na campanha possam ser levadas a cabo pelo governo Lula, né, pelo nosso presidente Lula. Então, eu acho que essa é a disputa que está sendo feita agora e que antecipa muito do que nós vamos ver nas primeiras semanas, nos primeiros meses do governo. Agora, Wagner, a gente teve na última sexta-feira as bancadas do Solidariedade e do PROS anunciando que apoiam a reeleição do atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é do PP de Alagoas. Além do próprio PP, tem também um compromisso público do União Brasil e do Podemos. O Republicanos também aprovou uma posição pró-Lira e o PDT anunciou indicativo de preferência pelo parlamentar, essa eleição que ocorre no dia 1º de fevereiro do ano que vem. Como é que você vê também esse cenário, né? Já que a gente sabe que o Arthur Lira foi um ponto de apoio muito importante para o governo de Jair Bolsonaro e agora vem provavelmente com uma força que é muito difícil de reverter para garantir a sua reeleição, e os governos do PT já tiveram problemas, né, nessa relação da Câmara, como a que acabou resultando ali na eleição de Eduardo Cunha e também mais atrás no próprio governo Lula, quando o Severino Cavalcante acabou se elegendo presidente da casa. É outro xadrez complicado também para resolver, ou é algo que você vê aí uma disposição do Arthur Lira de negociar com o governo eleito? Eu acho que realmente o Lira tem uma posição muito forte na Câmara dos Deputados, é um candidato, né, à reeleição à presidência da Câmara muito difícil de ser batido, e o que nós estamos vendo, como você colocou muito bem, partidos que apoiaram, pelo menos no segundo turno, né, apoiaram a candidatura de Lula,
já abrirem o apoio à reeleição de Lira. Eu penso que o que deve ser feito no campo da esquerda, né? Hoje a esquerda tem aí, né, esse campo que apoiou Lula no segundo turno, tem em torno de 200 parlamentares, né, considerando, além dos partidos que estavam com Lula no primeiro turno, também considerando as bancadas do MDB e de outros partidos que vieram na sequência, né, existe aí um campo de mais ou menos 200 parlamentares que são desse campo, digamos assim, de centro e centro-esquerda e esquerda que apoiaram Lula. Nós temos um bloco muito forte, que é esse bloco do PL, né, que tem 100, sozinho tem 100 parlamentares, e tem esse campo em disputa, que é o campo de mais ou menos 200, 200 e poucos parlamentares, que são exatamente o centrão, né, quer dizer, esse coração aí do chamado centrão. O que está acontecendo, me parece, é uma posição realmente de força do Arthur Lira, mas o campo que vem, que trouxe, que elegeu Lula, né, ele precisa também colocar as suas intenções em jogo. Né? A gente está vendo muito disso na PEC, nesse debate da PEC da transição, e acho que esse vai ser, quer dizer, tem um conjunto aí de medidas que vai ter que ser colocada na mesa para que Lira provavelmente seja o candidato único. Né? Eu não vejo realmente espaço para que haja uma candidatura alternativa, bancada pelo novo governo, né, pelo novo governo de Lula, liderado por Lula, mas, de todo modo, o que está se colocando agora em discussão realmente é em que termos, né, que Lira será o único candidato à presidência da Câmara. Quais são os termos desse grande acordo? Né? Então, eu acho que o que é necessário, e acho que a presença do presidente Lula agora, né, desde ontem à noite em Brasília, ela deve destravar essas condições. Né? Então, Lira realmente tem uma posição muito forte, mas o presidente Lula é o presidente eleito, tem muita força política também, tem uma trajetória, né, de muitas vitórias também no debate com o Congresso, aprovou Bolsa Família, aprovou uma série de medidas muito importantes nos seus dois governos, nos seus dois mandatos, e acho que essa semana é importante para que seja discutida, né, em que termos esse apoio generalizado à reeleição de Lira se coloque, como que se vai discutir a composição da mesa diretora da Câmara de Deputados, o que é muito importante, né? Todo o debate sobre as comissões também, existem comissões muito importantes, a Comissão do Orçamento, a Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu acho que, a partir desse entendimento de que Lira será o próximo, né, será reeleito à presidência da Câmara, é preciso que se instale uma discussão, um debate muito objetivo, né, a respeito de qual vai ser o tamanho, qual vai ser a força de cada campo político dentro da Câmara dos Deputados, o que é muito importante para a governabilidade, né, do próximo governo a partir de 1º de janeiro de 2023. E Wagner, uma outra que eu ia dizer especulação, mas Não talvez te nem ouço, Glauco. Tá me ouvindo, Wagner? Alô, Wagner? Agora sim. Ah, tá. Maravilha. Estamos conversando aqui com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. E Wagner, uma outra especulação, acho que nem é o termo mais apropriado de especulação, porque vem ganhando muita força, é a possibilidade do nome de Fernando Haddad ser o novo ministro da Fazenda no governo eleito, no próximo governo do presidente eleito Lula. Como é que você vê essa possibilidade? A gente sabe que o Ministério da Fazenda é central para qualquer governo, não só do ponto de vista de administração da política macroeconômica, mas também da própria dotação orçamentária dos outros ministérios, né? Quem dá a palavra quase final, sendo que a palavra final é sempre do presidente, claro. Mas como você vê essa possibilidade, o que ela pode significar, inclusive, para o futuro político, não só do governo, mas futuro político do próprio campo progressista, Wagner? Uhum. Eu acho que o fundamental, eu acho que o nome do Fernando Haddad é o melhor nome para ocupar o Ministério da Fazenda ou o Ministério da Economia. A gente não sabe exatamente a denominação nem o tamanho desse ministério, né? Porque
houve modificações importantes aí no período agora, né, desse governo que está se encerrando. Mas eu acho que o nome para a Fazenda ou para a economia é um nome da confiança, da mais estrita confiança do presidente da República. Né? O que nós tivemos nos governos anteriores, nós tivemos pessoas que, por exemplo, quando Palocci foi ministro da Fazenda, era um médico, né? Mas era uma pessoa, naquela ocasião, de uma grande confiança do presidente Lula, né? E fez um mandato como presidente, como ministro da Fazenda, muito alinhado, né, a essas percepções que o governo como um todo tinha. Claro que houve muita disputa ali naquela ocasião também. Eu acho que Haddad é um nome visto com uma certa... por setores da sociedade como um nome moderado, né? E, ao mesmo tempo, tem muita confiança do presidente Lula. Acho que é uma pessoa muito preparada, né? Teve muito tempo como ministro da Educação, foi o candidato que substituiu Lula em 2018, tem uma experiência administrativa muito importante na cidade de São Paulo. Eu acho que é um nome que circula muito bem, teve uma importância muito grande na constituição dessa grande aliança, né, que se colocou em torno do nome de Lula, inclusive com a vinda de Geraldo Alckmin. E acho que, né, é um sujeito que tem formação em economia, entende muito disso, também tem formação em direito, enfim, o Haddad é um quadro muito bem preparado e acho que aponta, sim, sinaliza, ao mesmo tempo, para a base petista, para a base do campo de esquerda, que nós teremos um nome, né, na economia, um nome muito confiável, e, de outro lado, aponta também para outros setores, né, setores mais, digamos assim, ortodoxos, né, que é um nome de responsabilidade, é um nome que tem uma trajetória, é um nome conhecido, não é nenhum aventureiro. Né? Então, acho que é muito importante que a Haddad se coloque, sim, como essa alternativa para a Fazenda ou a economia, e temos impressão aí que será esse nome. Vamos ver, eu acho que essa escolha deve ser definida nos próximos dias, me parece. E Wagner, falando agora do outro lado, né, do ainda presidente Jair Bolsonaro, ele participou no sábado de uma cerimônia na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, no Rio de Janeiro, acabou não discursando nem falando com a imprensa, inclusive tem um momento ali que o vice-presidente Hamilton Mourão chega e fala alguma coisa para ele, Bolsonaro praticamente ignora Mourão, mas ali no evento ele acenou para apoiadores ali, dizendo que gritavam eu autorizo, né, fazendo referência a um possível golpe de Estado, e inclusive diante do presidente tinha uma faixa ali com os dizeres Bolsonaro acione as Forças Armadas contra a fraude nas urnas. Como é que você vê essa postura dúbia de Bolsonaro nesse momento, né, que mantém um silêncio, mas ao mesmo tempo é um silêncio que quase concorda, ou quase não, que concorda na prática com os atos golpistas que estão acontecendo ainda no Brasil, Wagner? Ele não pode se... O silêncio dele é um silêncio golpista, né? Eu acho que a gente pode chamar disso. Porque ele, como um presidente que está entregando o cargo, que deve entregar o cargo, ele faria ali um posicionamento, né? Um posicionamento de alguém que foi derrotado nas eleições, que disputou as eleições, mas que está entregando a faixa, né? E ele não faz isso. Então, esse momento, o que se esperava, o que se espera de um presidente, né, que perdeu as eleições, que está entregando o cargo, seria um cumprimento, né, àqueles que estão se formando ali naquela cerimônia, mas dizendo que, olha, o Brasil continua, né, a democracia segue adiante, nós perdemos as eleições, vamos, né, entregar o cargo, mas ele não pode fazer isso, porque se ele fizer isso, ele desmobiliza toda essa base de apoio, essa base golpista que está em frente aos quartéis, que está tomando posicionamentos fascistas, né, terroristas, inclusive, em alguns casos, nesses rincões do nosso país e até, né, nas regiões aqui do entorno da cidade de São Paulo, do centro do Brasil. Então, esse silêncio
ele é um silêncio que realmente, como você comentou, ele não tem nada de dúbio, né? Ele é um silêncio golpista, ele é um silêncio de alguém que não quer se manifestar porque deve estar preparando algo, né? Ou de outro lado, não quer conceder, né? Que as eleições passaram, que o Supremo Tribunal Federal e que o TSE definem, né, afinal de contas, as normas e vão, no dia 19 de dezembro, diplomar as pessoas que foram eleitas, inclusive o presidente Lula. Então, é lamentável que a gente ainda tenha que ficar nessa expectativa e ficar nesse tema, né? Eu acho que, de outro lado, a gente vê que a base de governo do Bolsonaro na Câmara e no Senado, ela já dá como favas contadas, né? A derrota nas eleições. E todo o debate, todo o trabalho que tem sido feito no campo da transição, né? Mas, de outro lado, nós temos algumas figuras aí, como o próprio Mourão, né? que se colocou também no final de semana aí com uma fala golpista no Twitter, né? E outras figuras aí do bolsonarismo que acabam continuando a insuflar esse pessoal que está na frente dos quartéis e que está ainda bloqueando vias no Brasil, né? É lamentável e a gente precisa ficar muito atento ao que vai acontecer também nos próximos dias. Claro que eu acho que 80% das nossas atenções tem que estar no governo de transição, nas decisões, nos debates que estão sendo feitos. Essa é a política real, mas, de outro lado, a gente não pode conceder, né, para esse pessoal que está em frente aos quartéis, que eles submetam pessoas, né, à vergonha, né, que eles ataquem pessoas, como foi feito lá no Catar com o Gilberto Gil, né, que eles constranjam pessoas, que eles violentem pessoas, né? Então, eu acho que esse cuidado é muito importante também, será muito importante nos próximos dias, nas próximas semanas, que antecedem a posse do presidente Lula. E é interessante como essa política real, como você fala, Wagner, começa a dar as caras, né? Porque nós tivemos aí um destaque da semana passada, o PL, em nome da coligação da qual Bolsonaro foi candidato, indo ao TSE tentando invalidar votos computados em 279 mil urnas no segundo turno, quer dizer, mas só no segundo turno, não no primeiro, com base num parecer que não indicava nada na prática. E depois o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, acabou determinando ali não só a suspensão do fundo partidário dos 3 partidos da coligação, como também uma multa de quase 23 milhões de reais ao PL. Só que aí no decorrer ali da semana, o próprio PP e os republicanos falaram: não, peraí, a gente não tá com isso não, a gente não tá questionando a eleição, tira a gente desse rolo. E de fato o presidente do TSE depois acabou tirando, né, da ação aberta contra a coligação os 2 partidos, ficando só o PL. Então a gente vê que tem um custo político muito alto e também um custo, inclusive, financeiro, né? Porque suspensão de fundo partidário é uma coisa muito séria para qualquer legenda aqui no Brasil, Wagner. Claro. E ninguém, digamos assim, né? Eu acho que tem realmente uma parte importante desses deputados e aí deputadas também, né, que foram eleitas alguns foram reeleitas, né? Pensando um pouco na Câmara e no Senado, e uma parte também dos governadores que ainda tá tentando entender como vai dialogar com esse pessoal aí, esses 15% mais radicais do núcleo duro do bolsonarismo, né, que está nos quartéis, que está nas estradas, que ainda está nas redes sociais, né, entendendo que vai haver alguma coisa, que as Forças Armadas vão intervir, ou que alguma força alienígena pode modificar o estado das coisas, né? De outro lado, há um pragmatismo, né, de que esses deputados do PP e do Republicanos, que tem né, quer dizer, um conjunto importante de prefeitos e prefeitas nas cidades do país todo, governadores e governadoras eleitas, né? Enfim, todo esse campo da política que sabe que, a partir do dia 1º de janeiro, a partir do dia 2 de janeiro, a política volta à sua normalidade. Ela vai voltar à sua normalidade, né? No dia 1º de fevereiro, eles serão empossados, essa nova legislatura na Câmara, e os senadores eleitos também.
as assembleias legislativas vão continuar a funcionar, né? Quer dizer, não há espaço político na sociedade brasileira para um golpe, que, como tem sido colocado, infelizmente, né, por esse submundo, né, do WhatsApp, que movimenta essas pessoas que estão na frente dos quartéis. Então, não há espaço político para isso, não há espaço político na política mundial, né, nas relações exteriores do Brasil, para suportar algo que possa ser uma intervenção das Forças Armadas no contexto político do país. Mas é isso, né? Quer dizer, esses caras estão convivendo numa situação dúbia, né? Em que, por um lado, eles têm que dar guarida a esse radicalismo da extrema-direita, por outro, tem que tocar a vida. Então, eu acho que a posição do PP e do Republicanos ela é muito sintomática disso, né? Mas, olha, isso não nos pertence, nós estamos respeitando o resultado das eleições e vamos tocar em frente. E o próprio Valdemar da Costa Neto, como a gente já colocou aqui no jornal, não acredita, né, naquilo que ele está fazendo agora. Ele está fazendo por injunções políticas, que eu acho que é muito interessante, muito importante a postura que o Alexandre de Moraes tem tido, uma posição de muita força, né, de dizer, olha, não é possível a gente admitir que o resultado das eleições sejam questionados, né? Não há nenhuma base possível para que haja um questionamento a respeito disso. E, né, a peça que foi encaminhada ao TSE pelo PL do Valdemar da Costa Neto é realmente lamentável, assim, é uma grande piada, né? Então, eu acho que não se faz piada com a democracia no Brasil, não se faz piada com o processo eleitoral, não se faz piada com as urnas eletrônicas, né, que já provaram ao longo de décadas, né, que funcionam bem e que são exemplo para o mundo, né, a respeito de apuração das eleições. Então, acho que essa verdade, essa política real, ela aos poucos vai se impondo. Mas é verdade também que o Bolsonaro, assim como o Trump lá nos Estados Unidos, vai continuar insuflando, vai continuar cevando, né, alimentando essa base que não é pequena, né? Quer dizer, 10% da população brasileira, 15% que acredita que houve fraude nas eleições, não é uma base pequena, e nós vamos ter que conviver com essa situação. E acho que o próprio governo Lula, no seu andamento, nas suas estratégias de comunicação política, de diálogo com a sociedade brasileira, vai ter que, aos poucos, ir minando essas resistências ao resultado das eleições e aquilo que a gente tem que considerar como uma sociedade brasileira muito mais harmônica, né, que possa ter força para fazer o combate às desigualdades sociais, como é necessário que a gente faça, né, e que essas ideologias absolutamente, né, retrógradas, né, de extrema-direita, não mais possam vicejar, não mais possam ter força na sociedade brasileira, né? Elas conseguiram eleger um Bolsonaro aí em 2018. Acho que a gente não pode admitir que a nossa democracia volte a eleger pessoas desse gabarito, né, nos próximos anos. Wagner, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Grande abraço, Glauco, boa semana para todo mundo. Abraço, boa semana. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Wagner Romão. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.